Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Bom, assunto de hoje, gente, vai ser um tema meio que polêmico. Não sei se eu posso dizer polêmico, mas vamos debater aqui sobre um assunto que está no auge atualmente. Que assunto é esse? Vimos aí vários comentários, vários elogios aos nossos atletas e até comentários relacionados à seleção brasileira. Atleta esses que são o Pulguinha, o nosso fantástico Eric Pulga, o Juba e o Caio Alexandre. Né? Esses três aí estão sendo elogiados e cogitados. A gente vê a maioria do público, vamos dizer assim, em geral, entre aspas, cogitando a ideia dos nossos atletas para a seleção brasileira. Confesso que eu, como torcedora do Bahia, ficaria muito honrada, mas assim, não sei se eu gostaria, porque vai desfalcar o meu baba. Bom, gente, mas seria uma honra, hein? O que acontece? Eu estava vendo hoje um vídeo e eu lembrei de um podcast do Bebeto que eu assisti. Esse vídeo me fez refletir sobre o que ele foi dito nesse podcast. Vou deixar o vídeo aqui para a gente acompanhar e o trecho do que o Bebeto falou nesse podcast. Já tem um tempinho já que eu assisti. E achei super importante. Aí nesse vídeo é um debate entre os jogadores que seriam cogitados para ir para a seleção e é citado o nome do Pulga e fica aquele embate, o Eric Pulga, não sei o quê. Aquele famoso questionamento, será que é porque é jogador do Nordeste, que está atuando em um clube do Nordeste, né? E o Bebeto falou sobre isso. Primeiro vamos acompanhar aqui, depois bora ver o que o Bebeto falou. O Bebeto que fez dupla com o Romário, né? Que jogou no nosso ex-rival, passou pelo Flamengo, passou pelo Botafogo, pelo Vasco, tem uma carreira extensa aí. Copa do Brasil, né? Campeão da Copa. Então ele tem uma bagagem extensa e tem muita coisa para falar. Mudando de assunto agora. Tu acha que o Ancelotti vai convocar algum atacante do futebol brasileiro? O Pedro, com certeza, voltou a jogar recentemente pelo Flamengo. E acredito que quem tá merecendo muito também é o Eric Pulga. Eric Pulga? De novo lendo esse papo de Eric Pulga? Cara, a turma já te derreteu no último vídeo, porque tu foi falar que o Eric Pulga era o melhor atacante do futebol brasileiro na atualidade. Não, primeiro que eu não disse que ele era o melhor atacante do futebol brasileiro, eu disse que ele é um dos melhores. E outra, não sou eu que tô dizendo nada não, meu amigo, é o Google. Saiu uma pesquisa recentemente dele, que ele superou Vinícius Júnior como jogador brasileiro em atividade com mais dribles acertados, né? Então, assim, o Eric Pulga, eu acho que sim, que pode ser convocado, por que não? O cara se destaca na Libertadores, no Brasileirão, no Campeonato Baiano se destacou também, acho que era que pouco assim. Só falta eu dizer agora que o Ancelotti vai escalar ele e o Neymar no ataque da seleção. Por que não? Não titular, porque eu tenho o Vinícius Júnior ali, o Vinícius Júnior é o titular. Mas ele pode ser uma opção de segundo tempo, alguma coisa assim. Leandro, o Neymar jogava com Messi e Mbappé. Vai jogar com Pulga na seleção? A gente confessa até que dá raiva, sabe? A forma que fala. Por quê? Não pode. Quer dizer, se o Pulga tivesse no time do eixo lá, né? Do eixo sul, estaria de boa. Não, o cara é fera, é craque. Aí chega da raiva. Aí, o que acontece? Com esse vídeo me fez lembrar e refletir sobre o que eu tinha ouvido no podcast do Bebeto, que esses dias até repercutiu. Ele falando que quando ele foi convocado para a seleção, ele teve que sair do Vitória. Um dos pedidos foi esse, ele sair do Vitória e ir para um dos clubes lá do Sul, porque senão não daria para ele ir para a seleção. Vamos acompanhar aqui. É algo que me deixa bastante revoltada, bastante mexida, e me fez trazer esse vídeo aqui para vocês. Mas essa história está mudando, né? A gente vê o nosso Bahia fazendo diferença. Atualmente, olha o Ceará, onde se encontra na tabela. O Ceará vem brocando aí no Brasileirão. Ninguém dava nada pelo Ceará, que veio da Série B. Olha o Fortaleza, até onde chegou também. E essa história vai mudando, né? O futebol do Nordeste vai ser valorizado, sim. E estamos aí caminhando para esse grande passo, né? Esse grande avanço. Como eu falei, temos aí o Juba, o Caio Alexandre e agora o Pulguinha, que está se destacando muito e sendo muito elogiado. Bora acompanhar aqui o que o Bebeto falou. Treinador Evaristo, eu sou muito grato, como eu te falei, às pessoas que me ajudaram. Falo sempre do Jair Pereira, que me deu a primeira oportunidade na seleção. Foi para a Bahia me ver jogar
eu já jogando no profissional. Bavi não teve porque teve um acidente de helicóptero que matou 14 pessoas. Caramba. E estava dentro o cara que ia ser o governador da Bahia, que era o Clériston Andrade. E aí, luto, a Bahia ficou em luto, foi cancelado o jogo, eu disse, como é que vai me convocar agora? Um jogador para ser convocado do Nordeste é muito difícil. É Quase muito impossível. difícil. E vou falar uma história que eu falei até ontem num evento que eu fui, no SBC. O Zagallinho me ligou em 97. Eu tinha sido tricampeão baiano e campeão do Nordeste com Vitória. Pô, muito bem, pegamos o Botafogo aqui, ganhamos 3-0 Copa do Brasil. Foi um chocolate. Lembra desse jogo? Jogamos pra caramba e a gente tava bem, cara. Eu tava, como você falou, eu Tava voando. voando. E aí eu disse, eu querendo disputar a Copa do Mundo. Querendo dar essa alegria de novo a esse povo tão sofrido que é o nosso, né? E eu ia fazer de tudo para estar lá. E aí Zagallinho me liga, que ele foi um cara que sempre... A minha referência, né? Ele, Parreirinha, o único pentacampeão do mundo, eu falo sempre isso, o orgulho de ter um cara desse como... E brasileiro, né? Um cara que amava muito o Brasil. Amava, e um cara que sempre pensava positivo. E, rapaz, Zagallinho aí me ligou. Meu garoto, sei que você está bem, estou acompanhando você. Só que você precisa sair daí e vir para o Rio de Janeiro ou São Paulo. Eu disse, meu Deus, que eu quero te convocar. Para ter força, você tem que vir ou para o Rio ou para São Paulo. E eu disse, meu Deus, o Zagallinho, pelo amor de Deus, Zagallinho, como é que eu vou sair do meu Vitória aqui, que é o clube que eu comecei a minha vida, que eu tenho amor, eu era torcedor do Vitória. Eu digo, pô, Zagallinho, como é que eu... Aí pintou essa coisa tinha o Corinthians e o Botafogo, né? Sim, com o Excel, que era parceria. Era parceria. Aí eu falei, eu disse, meu Deus, né? Pô, vou ter que sair daqui para poder ir para a Copa do Mundo, e eu quero tanto disputar essa Copa do Mundo. Quero dar de novo essa alegria aí, que eu vi como o povo ficou, né? O povo ficou tão, né, tão alegre, contente, né, cara? Depois daquela perda que a gente teve do Ayrton Senna, né? Que era um ídolo da gente. 2 meses depois vocês ganham a Copa e dá aquele frescor no coração. Todo mundo, a alegria que foi, cara. Eu quero ajudar de novo. Eu quero estar junto aí para poder conquistar de novo o nosso objetivo, que é ser campeão mundial, né? Pentacampeão, né? Era penta. E aí, eu falei com o pessoal, né, cara? E o treinador era o professor Evaristo. Foi o cara que me deu a primeira oportunidade na seleção principal. Era em 87? 84, 85. É. Ele foi o que me chamou pela primeira vez na seleção, foi Evaristo de Macedo. Eu tenho um amor, um carinho muito grande por ele. Eu desejo o melhor para ele, saúde, muita saúde. Hoje é aniversário do Parreirinha também. Parreirinha, exato. Parreira. Grande Parreira. Pô, como eu pedi a Deus. Para ele estar melhor. Pedi tanto a Deus pela vida dele, que ele se recuperasse. Olha como Deus é fiel. Não, graças a Deus ele tá bem, tá lúcido pra caramba. Tá lúcido, tá bem. Coração sempre isso. Bom. Mas aí o Evaristo te deu esse aval para você? É isso. Aí eu fui, eu disse, pô, não tem como, tenho que sair, cara. E a torcida não entendeu, achou que eu larguei o Vitória, que eu queria largar o Vitória. E para mim foi uma das maiores alegrias que eu tive, porque eu saí do Vitória muito cedo, né, com meu irmão, né? Veio eu e meu irmão para cá. E meu irmão aqui, pô, eu não vou nem falar de novo, porque pai, foi mãe, foi tudo aqui para mim. E é isso, gente. Desde aquela época já tem isso, né? 97, 96, 95. Desde aquela época já existia essa questão com os clubes do Nordeste, com os jogadores do Nordeste em si. Gente, para quem quiser acompanhar o podcast todo, porque eu achei super interessante, já tinha assistido, o canal é esse aqui, ó. Resenha com TF, tá vendo?
podcast é esse. Vai lá no canal e termina aí de ver o podcast, vê do começo ao fim, que eu acho super interessante. O jogador foi super importante para a gente, né? Para os títulos que nós temos com a Copa. E aí, gente, o que é que acontece? Abordam 2 assuntos. Tá vendo? Resenha com TF, tem o Bebeto na frente, vai lá dar uma pesquisada para vocês terminarem de acompanhar. O que é que acontece? Esse tema traz 2 assuntos super questionáveis. Essa relação da seleção brasileira hoje, a vergonha que a gente passa com a seleção brasileira hoje, porque é uma vergonha. Antigamente tinha um medo. Eu agradeço, meu bom Deus, eu sou de 96, eu agradeço ao meu bom Deus de ter acompanhado aquela seleção de peso, que todo mundo tinha medo da seleção brasileira, ter acompanhado a Copa de 2002. Eu agradeço a Deus que eu peguei essa época, porque a geração de hoje, meu irmão, pegou uma época... Já dá um nome aqui, mas, sabe? Lenhada da seleção. Peguei aquela época de Kaká, de Ronaldinho, aquela época de peso que a gente já conhece. E aí, como eu falei, abre questionamentos, né? Será que agora, com a vinda do Ancelotti, com a queda do Edinaldo, será que alguma coisa vai mudar? Será que vamos ter uma seleção de volta? Será que o Ancelotti vai olhar para os jogadores em si e não para os midiáticos, vamos falar assim, né? Quem está na mídia. É um assunto assim, bem interessante de se abordar, bem polêmico. Eu espero, do fundo do meu coração, que essa vinda de Ancelotti, com isso tudo que está acontecendo na CBF, que venha haver uma reviravolta para melhor, né? Que seja para melhor. E que os jogadores que estão aí se destacando, que estão indo bem, sejam olhados também. Sejam cobiçados também. Mas eu confesso que eu fico com certo medo de levar meus meninos. Deixa meus meninos quietos. Seria uma honra. Seria uma honra. Eles merecem, mas deixa meu baba quieto, pelo amor de Deus. Tem muita coisa pela frente ainda. Bom, gente, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acham desse assunto. A fala do Bebeto, a fala do primeiro vídeo, que eu fiquei extremamente estressada, irritada com aquele vídeo. Acho que se eu estivesse na minha frente, eu não sei nem do que eu seria capaz. Mas tudo bem. Bom, e é isso, tá? Beijo tricolor, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.